sequência de imagem plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, Foco no e desembargador agradecendo Carmo a Antônio, na tela do Credito presença Superior, dos colegas e das colegas, eu declaro aberta a intérpretes. 35ª Sessão Judiciária Permanece o Ordinária foco no do desembargador Tribunal Carmo Antônio, Regional Eleitoral do presidente Amapá, a ser Tribunal Regional realizada na Eleitoral do Amapá. modalidade híbrida, e submeto à apreciação a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo óbice, então declaro aprovada. Imagem ampla do Quero plenário. agradecer também, em especial, ao desembargador Agostinho Silvério. Eu estive em férias aí por alguns dias, e ele exerceu a presidência com muita Foco no propriedade, desembargador Carmo comandando essa Desembargador Corte de Carmo Antônio Justiça. Almeida, de Então, pele desembargador clara, de Agostinho cabelos Silvério, parcialmente grisalhos, meu agradecimento curtos, especial. olhos amendoados castanhos escuros, Em nariz julgamento, afilado, traje toga preta. a prestação de contas eleitorais Minha número barra inferior, 16 e 11, 19 de 676 de 25ª Sessão 2024. Judiciária A origem é Ordinária, Macapá, o relator é o juiz Rivaldo Valente, e o interessado é o Solidariedade. E também Dejalma Espírito Santo Ferreira Gomes. Atuarão como vogais os juízes Agostinho Silvério, Anselmo Gonçalves, a juíza Tina Souza e o juiz Carlos Fernando. O ilustre relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional. Em ambiente virtual, Senhor presidente, juiz Rivaldo trata de Valente. prestação de Ele é contas de branco, de campanha cabelos do diretório parcialmente estadual grisalhos, do curto, Solidariedade coxiços laterais, os do óculos de estado do armação Amapá, escura, nariz relativa à afilado, barba campanha de cano nas armada eleições curta, municipais de grisalho e 2024, traje toga preta. nos termos do artigo 28 da Lei 9.504 e do artigo 45 da Resolução do TSE 23.607. Fim do prazo da apresentação das contas finais, o órgão partidário foi devidamente notificado para, no prazo de 3 dias, enviá-las à Justiça Eleitoral, sob pena de julgamento das contas como não prestadas. Transcorrido o prazo, foram remetidos os autos ao Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, o NACEP, para parecer técnico. Em seu parecer, o NACEP informou que a agremiação não apresentou a prestação de contas final e não recebeu recursos públicos nas eleições de 2024, sugerindo o julgamento das contas como não prestadas. Estado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou igualmente pelo julgamento das contas como não prestadas. É o relatório, senhor presidente. Senhora procuradora. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, excelentíssimos julgadores, o Ministério Público reitera os termos do parecer. Vossa Excelência pode prosseguir. Senhor presidente, no caso em tela, restou em controvérsia que o partido político, reconhecida a moda no dever de prestar as contas pela Secretaria Judiciária, mesmo após notificação regular dos seus representantes para prestá-las, nos termos do parágrafo 5º do artigo 48 E da ambiente Resolução do virtual, TSE juiz Rivaldo Valente, na barra de 23.607, rolagem que inferior, trata-se do 1. processamento da Prestação de omissão contas na prestação de eleitorais, contas número do eleitorais. processo Manteve-se inerte 00617, quanto à obrigação perdão, junto à ética de o que impõe o julgamento pela não prestação das contas eleitorais do partido político, com esteio no artigo 74, inciso 4º, letra A da Resolução do TSE 23.607. Senhor presidente, diante da situação, eu voto pelo julgamento como não prestada as contas do Diretório Estadual do Solidariedade no Estado do Amapá, relativas às eleições municipais de 2024, com fundamento no artigo 74, inciso 4º, a linha A da Resolução do TSE 23.607. Determino ainda que, nos termos do artigo 80, inciso 2º da mesma resolução, a suspensão do recebimento de cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha pela agremiação estadual, enquanto perdurar a omissão, sem prejuízo de eventual suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, determinando em processo autônomo que assegure a ampla defesa a ser promovido pelo Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito ter julgado, as peças da Secretaria Judiciária, as comunicações de praxe, as instâncias superiores, registre o resultado do presente julgamento no sistema de contas eleitorais e partidárias e, por fim, arquivos. É esse o voto, senhor presidente. Como vota o juiz Agostinho Silvério?
O presidente, não teria que haver devolução? Valores? Ele não recebeu fundo, ele não recebeu valores. Segundo o NACEP, ele não houve. Ele não recebeu. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho o relator, senhor presidente. Juíza Tina Souza? Acompanho o relator, presidente. Juiz Carlos Fernando? Relator, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, julgou não prestadas as contas eleitorais do Partido Solidariedade nos termos do voto do juiz relator. O segundo processo em julgamento é um recurso eleitoral na prestação de contas 0600-286 de 2024, origem Oiapoque, o relator é o juiz Anselmo Gonçalves, recorrente é Bárbara dos Reis Arruda de Sena e o recorrido do Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais juíza Tina Souza e os juízes Carlos Fernando, Rivaldo Valente e Agostinho Silvério. O relator está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional Foco no eleitoral, juiz Anselmo antes Gonçalves. de proferir meu voto, eu gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer este tribunal, tá, pela coroa de flores que foi encaminhada ao funeral da minha esposa, que faleceu no dia 8, e eu gostaria também de agradecer a presença daqueles que lá puderam estar, tá? Foi realmente um apoio, tá? Uma força muito grande, tá? Receber o abraço, tá? De todos aqueles que puderam estar lá comigo, tá? E que Deus, tá? Tenha a alma da minha esposa num bom lugar. Passando para o voto. Permanece o foco no juiz Anselmo Gonçalves. O juiz Anselmo Gonçalves é branco de... Esther Cândida Chagas da Silva. O juiz Anselmo opôs-se Gonçalves em é vários de branco, declaração careca, usa contra a óculos de decisão armação deste escura, nariz colegiado, afilado, traz toga preta. consubstanciada no acórdão TRAP número Ele utiliza óculos de armação escura também. 8587 de 2025, que conheceu do recurso eleitoral e, no mérito, negou-lhe provimento para manter a desaprovação das contas. Juiz Anselmo Gonçalves, Ora, desculpa, recorrente. parece-me que que Vossa Excelência tinha pedido para tirar de pauta, que é o recurso eleitoral, e eu acabei apregoando este. Então, Sim. eu Foco na quero Zé dizer Barra do que o Carmo recurso eleitoral na prestação de contas 0600-282 foi tirado de pauta, e o juiz Anselmo Gonçalves vai julgar agora os embargos de declaração no recurso eleitoral na prestação de contas 0800-845, não é isso? Exatamente. Eu até explico a retirada de pauta do outro processo, porque houve problema, tá, de representação e nós Imagem ampla do despachamos plenário. para que houvesse Agora a foco no devida juiz correção. Anselmo Gonçalves. Ele é Já branco, houve a careca, usa correção, óculos de armação mas escura, nariz afilado, como o olhos processo foi arremedados, retirado bastante de pauta, escuro, para evitar e uma traz alegação de toga preta na nulidade, parte inferior. nós 3. preferimos Embargo de manter a declaração no retirada recurso de pauta eleitoral para na incluir prestação de em conta. outra ocasião. Número do processo Correto. Então está em julgamento agora os embargos de declaração no recurso eleitoral na prestação de contas 0600-845-2024. A origem é Itaubal, o relator é o juiz Anselmo Gonçalves, a embargante é Esther Cândida Chagas da Silva, o embargado é o Ministério Público Eleitoral. E os vogais são os mesmos da pregoados, a juíza Tina Souza e os juízes Carlos Fernando, Rivaldo Valente e Agostinho Silvério. Vossa Excelência pode prosseguir. Tá. Então, repetindo, Esther Cândida Chagas da Silva opôs embargos de declaração contra a decisão deste colegiado, consubstanciada no acórdão TREAP número 8587 de 2025, que conheceu do recurso eleitoral e no mérito negou-lhe provimento para manter a desaprovação das contas do ora recorrente. A embargante aponta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não foram analisados os fatores regionais que influenciam o preço da locação de veículos no município de Itaubal, circunstância que, em seu entender, compromete uma avaliação justa e equânime dos gastos de campanha. Com essas considerações, requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes para que esta Corte Regional Eleitoral reforme o acórdão, julgue
provida o recurso eleitoral e afaste a desaprovação das contas da embargante. O Ministério Público Eleitoral, na qualidade fiscal da ordem jurídica, requer o conhecimento dos embargos e, no mérito, a sua rejeição. É o relator. Senhora Procuradora, Excelência, reitero os termos do parecer. pode prosseguir, O excelência. recurso é adequado e tempestivo, dele conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. No caso, a parte embargante Foco alega no juiz omissão no Anselmo acordo ao Gonçalves. afirmar que este não teria analisado os fatores regionais que influenciam o preço da locação de veículos no município de Itaubá. Contudo, em conformidade com o parecer ministerial, adianto que essa alegação se encontra completamente dissociada da realidade do julgado, já que expressamente o ponto foi considerado. Primeiro, constou no acórdão que, abro aspas, sobre o tema, a lei estabelece o limite de 20% em relação ao total dos gastos de campanha contratados para fins de aluguel de veículos automotores, fecho aspas. Em seguida, acerca desse dispositivo, foi registrado que, abro aspas, a regra possui interpretação simples e não admite margem ou ressalva que permita sua mitigação, mesmo diante da alegação de que os valores regionais de aluguel de veículos automotores terrestres são superiores aos praticados em outras regiões, conforme alegado pela parte recorrente. Isso porque, ressalto, são os candidatos que devem se amoldar à norma geral e abstrata, e não o contrário, fecho aspas. Em outras palavras, o fator regional foi considerado. Logo, não há omissão. No mais, conforme já afirmado, mesmo diante desse aspecto, deve prevalecer o regramento acima transcrito. Repito, são os candidatos que devem se amoldar à norma geral e abstrata, e não o contrário. Como a matéria já foi objeto de análise, eventuais inconformismos quanto ao acerto ou desacerto da decisão devem ser suscitados por meio da interposição do recurso cabível, dirigido à instância competente. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. É como voto, senhor presidente. Juíza Tina Souza, Relator, presidente. Imagem ampla do juiz plenário. Carlos Fernando, Também vou acompanhar o relator. juiz Rivaldo Valente, Senhor presidente, acompanho o relator. juiz Agostinho Silvério, Acompanho o relator, senhor presidente. decisão, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o desembargo da declaração e, no mérito, rejeitou-os no termo do voto do juiz relator. Foco no desembargador Carmo Antônio. O número 4 da pauta de relatoria da juíza Tina Souza é um cumprimento de sentença, o número dele é 0600-211-2022, a origem é Macapá, o exequente é o Ministério Público Eleitoral e o executado Partido Comunista do Brasil, e o terceiro interessado a União Federal. Atuarão como vogais os juízes Carlos Fernando, Rivaldo Valente, Agostinho Silvério e Anselmo Gonçalves. A relatora Permanece o está foco com a no palavra. desembargador Carmo Antônio. Obrigada, senhor presidente. Agora foco na juíza Tina Vários Souza. do Ela é branca, de Procurador cabelos Regional castanhos escuros, Dados autos lisos, de longos. cumprimento Usa de maquiagem, sentença sobrancelha contra o bem diretor delineada, estadual do nariz Partido afilado, Comunista do barba. Brasil, decorrente Batom de determinação de rosa claro, ressarcimento ao traje toga Tesouro preta na Nacional, barra de no orlagem valor inferior. de R$ 4. 1.070,80 Cumprimento de sentença, número do processo 0600-211-28.222. Origem Macapá RAP, relatora juíza Tina Souza. financeiro de 2013. O partido demonstrou o cumprimento da obrigação por meio de comprovante de pagamento e requereu na mesma sentada o prosseguimento do feito para fins de regularização das contas. O que, fundamentado na celeridade de economia processual, foi deferido pela decisão constante do ID 52226-943. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Análise de Contas Eleitorais Partidárias, que sugeriu diligências. Em resposta, a agremiação apresentou novos documentos. O NACEP, em parecer conclusivo, sugeriu o deferimento do pedido de regularização das contas e o Ministério Público Eleitoral se manifestou em igual sentido, cujo ID consta a decisão 52, o parecer 5237-543, é o relatório. Senhora Procuradora, Imagem ampla do plenário. Excelência. pode prosseguir, Excelência. Conforme relatado, cuida-se de requerimento de Foco na regularização de juíza Tina contas Souza. relativo ao exercício financeiro do ano de 2013. A regularização de contas eleitorais tem o objetivo de sanar as pendências relativas à movimentação financeira de campanhas eleitorais,
É necessária a apresentação de documentos que evidenciem que o candidato ou o partido não tenham recebido recurso de fontes vedadas pela legislação ou de origem não identificada. Ao examinar os requisitos normativos para o deferimento do pedido, o artigo 59, parágrafo 1º, inciso 3º da Resolução 23546 de 2017, assevera o seguinte. Artigo 59. Transitada e julgada a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no artigo 57 e o parágrafo 1º. O requerimento de regularização, no inciso 3º, deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento. Após a análise da documentação apresentada, a unidade técnica informou que foram apresentados todos os documentos necessários para o pedido de regularização e não se verificou remanescente qualquer irregularidade. Portanto, não existe óbice ao deferimento do pedido. Ante o exposto, o voto pelo deferimento do pedido de regularização de contas do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, referente ao exercício financeiro de 2013. Encaminhe seus autos à unidade de contas para registro do julgamento da prestação de contas do Sistema de Informação de Contas Partidárias Eleitorais. E é como voto. A relatora está deferindo o pedido. Como vota o Imagem juiz do Carlos plenário. Fernando? Acompanho a relatora pelo deferimento. Juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, acompanho a relatora. Juiz Agostinho Silvério? Acompanho a relatora. Juiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho a relatora. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, deferiu o pedido de regularização das contas do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, referente ao exercício financeiro de 2013, no termo do voto da juíza relatora. Eu pergunto se há algum processo mais em pauta para julgamento ou se será colocado em mesa. Nada. Então, eu agradecendo mais uma vez a presença de todas e de todos, declaro encerrada essa sessão. Amanhã teremos e já os convoco para a sessão de amanhã às 16 horas. Muito obrigado. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral vai ser registrados.